Se um faraó foi enterrado com mais de 100 quilos de ouro, se reis da Lídia cunharam as primeiras moedas e impérios foram movidos por metais brilhantes, por que, séculos depois, alguns bancos preferem criar moedas que existem só como linhas de código? Essa é a pergunta que guia este vídeo. O futuro do dinheiro está virando código, e não por capricho, mas por necessidade, oportunidade e estratégia. Vamos entender por quê. Para começar, precisamos entender o que faz algo ser usado como dinheiro. Não é sorte, nem design bonito. Dinheiro funciona porque reúne 4 qualidades práticas. Primeiro, raridade. Se todo mundo pudesse produzir aquilo à vontade, não valeria muito. Segundo, durabilidade. A moeda não pode se desfazer ao primeiro uso. Terceiro, divisibilidade. É preciso poder quebrar o valor em partes menores. Quarto, reconhecibilidade. As pessoas precisam confiar que aquilo vale o que dizem que vale. O ouro encaixa quase perfeitamente nesses critérios. É raro, não enferruja, dá para separar em grãos ou barras, e qualquer um reconhece o brilho metálico. Por isso, desde conchas e contas até as barras de metal, sociedades usaram objetos concretos como meio de troca. Mas se o ouro funcionou por milênios, por que passamos de metal para papel e agora para código? Fica comigo. E comenta aqui se você preferia ouro, papel ou código. A história muda quando o dinheiro deixa de ser apenas um objeto e vira uma promessa. No padrão ouro, as moedas ou o papel moeda eram, em teoria, conversíveis em uma certa quantidade de ouro. Isso limitava a criação de moeda. Para imprimir, era preciso ter ouro que respaldasse aquela emissão. O sistema deu estabilidade por longos períodos, mas entrou em tensão com as necessidades de estados em guerra, crises e grandes programas sociais. Em 1933, por exemplo, houve ações que mudaram radicalmente a relação entre cidadãos e o ouro. Medidas como aquelas tomadas pelo governo de Franklin D. Roosevelt sinalizaram que, em momentos extremos, governos precisavam de ferramentas flexíveis de política monetária. Depois de Bretton Woods, em 1944, que estabeleceu um novo arranjo monetário internacional baseado em dólares convertíveis em ouro, veio outro corte decisivo em 15 de agosto de 1971, quando Richard Nixon encerrou a convertibilidade do dólar em ouro. A partir dali, o mundo entrou de vez na era do dinheiro fiduciário. Moedas, cujo valor depende da confiança em quem as emite, não de um metal precioso no cofre. O dinheiro fiduciário tem virtudes e defeitos. Sua grande vantagem é a flexibilidade. Em crises, governos e bancos centrais podem expandir a oferta monetária para evitar que a economia congele. Essa flexibilidade foi vista com força durante crises financeiras recentes e na pandemia. Injeções maciças de liquidez, programas de estímulo e compras de ativos pelos bancos centrais ajudaram a sustentar mercados e renda. Mas essa liberdade também carrega riscos. Inflação quando a oferta cresce demais sem produção correspondente. Erosão do poder de compra e incerteza sobre o valor futuro do dinheiro. Curiosamente, mesmo vivendo em um sistema fiat, bancos centrais mantêm reservas de ouro. Segundo registros históricos, Fort Knox e outros cofres públicos ainda guardam toneladas que simbolizam, pelo menos simbólica ou psicologicamente, uma âncora de valor. Isso revela que, apesar da virada para o fiduciário, a confiança continua sendo o coração do sistema monetário. Entramos, então, no problema contemporâneo que empurra a inovação. O mundo exige pagamentos mais rápidos, barateamento dos custos de liquidação, maior inclusão financeira e infraestrutura resiliente para mercados cada vez mais globalizados. Tradicionalmente, transferir dinheiro entre bancos, especialmente entre jurisdições, era comparável a enviar um pacote físico. Precisava de vários intermediários, sistemas de liquidação que fechavam em janelas específicas do dia, e isso gerava atrasos e custos.
Além disso, fintechs e grandes empresas de tecnologia criaram rails de pagamento alternativos e experiências de usuário eficientes, atraindo clientes e pressão competitiva sobre bancos estabelecidos. Ao mesmo tempo, crises, como a de 2008 e a desaceleração abrupta de 2020, mostraram que a liquidez deve ser gerida rapidamente. Esses fatores técnicos e de mercado empurram instituições a repensar a forma como o dinheiro circula. A resposta institucional tem duas grandezas distintas: o que os bancos centrais querem e o que bancos comerciais e instituições privadas buscam. No primeiro caso, surgem as CBDCs, sigla para Central Bank Digital Currency, que são, em termos simples, a versão digital de uma moeda nacional emitida e controlada diretamente por um banco central. Uma CBDC seria passível de ser usada por qualquer cidadão, dependendo do desenho, e representaria um passivo do Banco Central, assim como notas e reservas. O objetivo declarado por muitos bancos centrais que estudam ou testam CBDCs envolve eficiência dos pagamentos, redução de custos operacionais, maior acesso a serviços financeiros em regiões subbancarizadas e novas ferramentas de política monetária, como a capacidade de distribuir estímulos diretamente ao público. Mas há escolhas de projeto cruciais. Será um acesso direto ao Banco Central, modelo retail, ou apenas para instituições financeiras, modelo wholesale? Será anônima como o dinheiro em espécie ou rastreável para fins de combate a crimes financeiros? Essas decisões moldam efeitos práticos e implicações de privacidade. No campo privado, aparecem stablecoins e moedas digitais emitidas por bancos e outras empresas. Stablecoins são ativos digitais que procuram manter um valor estável em relação a uma moeda fiat, por exemplo, um token, ou por $1. Elas podem ser lastreadas por reservas em moeda, por outros ativos ou por algoritmos projetados para estabilizar o preço. Quando um banco comercial emite uma stablecoin, a lógica é pragmática: reduzir custos de liquidação entre clientes corporativos e entre bancos, criar novos fluxos de receita, taxas de transação, serviços de custódia, emissão de tokens atrelados a ativos, e competir com fintechs e grandes plataformas que já oferecem alternativas digitais. Para o cliente, a promessa é simples: pagamentos quase instantâneos, integração com serviços digitais e, se bem desenhado, menor fricção em transferências internacionais. A tecnologia que habilita tudo isso costuma ser chamada de forma genérica de DLT, Distributed Ledger Technology, ou, na linguagem mais popular, blockchain. É importante esclarecer: blockchain é um tipo de DLT, mas nem toda DLT usa cadeias públicas e descentralizadas como as que associamos a Bitcoin. Em termos práticos, DLT permite que múltiplas partes compartilhem um registro único e imutável de transações, sem depender de um único operador centralizado. Para regras e eficiência, muitas instituições preferem redes permissionadas, onde apenas participantes autorizados validam transações, ao invés de redes públicas e abertas. Contratos inteligentes, smart contracts, são programas que executam ações automaticamente quando condições pré-definidas são atendidas. Imagine um pagamento que só é liberado quando um navio comprova a entrega da mercadoria. Isso pode ser automatizado no código. Por que, então, um banco criaria sua própria moeda digital, em vez de simplesmente melhorar sistemas de transferência já existentes? Há várias razões interligadas, e elas se dividem entre incentivos públicos e privados. Do lado público, bancos centrais veem nas CBDCs uma ferramenta para modernizar a infraestrutura de pagamentos, reduzir custos operacionais do gerenciamento de cédulas e moedas, e aumentar a inclusão de pessoas que hoje têm pouco ou nenhum acesso a contas bancárias. Em países com sistemas financeiros menos desenvolvidos, uma CBDC bem arquitetada
pode ser um meio de trazer milhões para a economia formal. Em situações de crise, uma CBDC poderia possibilitar transferências de emergência mais rápidas e direcionadas. Além disso, na esfera internacional, a digitalização pode reduzir fricções e atrair uso transfronteiriço, dependendo de acordos entre bancos centrais. Do lado privado, bancos e instituições têm motivos comerciais claros. Emitir uma moeda digital própria ou uma stablecoin permite reduzir o tempo e o custo de liquidação entre suas contrapartes, manter os clientes dentro do seu ecossistema de serviços e criar novas linhas de receitas. Por exemplo, serviços de custódia de tokens, gerenciamento de reservas, serviços de liquidez e mercado secundário para ativos tokenizados. Também há um componente competitivo. Fintechs e Big Techs têm espaço para oferecer meios de pagamento super ágeis. Bancos tradicionais não querem perder relevância. Além disso, tokenizar ativos, transformar direitos sobre imóveis, títulos ou ações em tokens digitais, abre oportunidades para mercados mais líquidos, com negociação 24/7 e fracionamento de ativos que antes eram ilíquidos para pequenos investidores. Essas inovações trazem benefícios palpáveis. Pagamentos mais rápidos e baratos reduzem custos para empresas e consumidores. Inclusão financeira pode crescer quando soluções digitais alcançam populações sem bancos. Mercados de capitais podem se tornar mais eficientes com liquidação instantânea de ativos tokenizados. E políticas públicas podem, teoricamente, alcançar cidadãos mais rapidamente em programas sociais. Programabilidade do dinheiro, a possibilidade de condicionar transferências a regras automáticas, pode também tornar mais eficazes programas de segurança social. Mas não é só promessa. Há riscos e armadilhas que exigem atenção. Primeiro, privacidade. Moedas digitais permitem níveis de rastreabilidade antes inimagináveis. Cada transação pode, tecnicamente, ser registrada e analisada. Isso ajuda na luta contra fraudes e lavagem de dinheiro, mas levanta preocupações legítimas sobre vigilância financeira e erosão de anonimato. O desenho da moeda importa. Se uma CBDC for projetada com forte rastreabilidade por padrão, haverá um trade-off entre transparência e privacidade. Segundo, concentração de poder. Se grandes bancos ou plataformas digitais controlarem infraestruturas centrais de pagamentos ou estiverem por trás das stablecoins mais usadas, eles acumularão grande poder de mercado e informação. Terceiro, risco sistêmico. Se muitas pessoas migrarem depósitos para moedas digitais privadas ou CBDCs que sejam mantidas fora dos bancos comerciais, isso pode reduzir os depósitos tradicionais e afetar a capacidade dos bancos de emprestar. Um efeito que precisa ser gerido com regulação e mecanismos de proteção. Quarto, falhas tecnológicas e de governança. Bugs em contratos inteligentes, gestão inadequada de reservas ou crises de confiança podem gerar corridas e colapsos. Lembre que nem toda stablecoin é da mesma natureza. Algumas são lastreadas por reservas reais, outras por criptoativos voláteis. E ainda existem modelos algorítmicos que, em momentos de estresse, podem não cumprir a promessa de estabilidade. Então, quais cenários são plausíveis para o futuro próximo? Um cenário provável é o de coexistência. CBDCs desenhadas por bancos centrais, stablecoins e moedas digitais de bancos e empresas privadas, e criptomoedas descentralizadas como alternativa. Cada uma terá nichos de uso. CBDCs para base monetária digital e pagamentos de varejo com respaldo público. Stablecoins privadas para eficiências em mercados e comércio global. Cripto descentralizado como reserva de valor para alguns e como infraestrutura para projetos que valorizam a descentralização. Outro caminho é o crescente tokenização de ativos. Títulos, debêntures, imóveis e até direitos sobre commodities poderão ser negociados em formato tokenizado,
abrindo liquidez e permitindo frações acessíveis a pequenos investidores. Um terceiro risco é a fragmentação. Múltiplas moedas digitais sem interoperabilidade podem criar novos atritos. E aí entra a necessidade de padrões e acordos internacionais. Regulação será decisiva. Reguladores precisam equilibrar inovação e estabilidade, proteger consumidores e evitar riscos sistêmicos, sem estrangular melhorias que podem reduzir custos e ampliar inclusão. Regras claras sobre reserva de capital, auditoria de reservas para stablecoins, requisitos de governança para emissões privadas e limites sobre a função e privacidade de CBDCs são temas que terão debates intensos nos próximos anos. Transparência sobre reservas e mecanismos de resgate será essencial para manter confiança. Afinal, no fim, confiança é o que sustenta qualquer moeda. Para o cidadão comum, o que tudo isso muda no dia a dia? Em alguns lugares, pagamentos poderão ficar praticamente instantâneos e mais baratos. Empréstimos e investimentos poderão ser mais acessíveis via ativos tokenizados. Programas de transferência social podem funcionar com menos burocracia. Mas também será preciso ficar atento. A forma como você guarda seu dinheiro pode mudar. Haverá opções que parecem convenientes, mas que transferem risco ou privacidade. Entender se uma moeda é um passivo do Banco Central, um token emitido por um banco comercial com reservas declaradas, ou uma criptomoeda descentralizada é essencial. Não existe um único melhor universal. Há trade-offs entre privacidade, conveniência, segurança e risco. Voltando à pergunta original. Por que bancos estão criando suas próprias criptomoedas? Porque o sistema evolui conforme necessidades econômicas e tecnológicas mudam. Os bancos centrais exploram CBDCs para modernizar a moeda soberana e ganhar ferramentas de política eficazes. Bancos comerciais e empresas privadas criam moedas digitais e stablecoins para competir, reduzir custos operacionais, oferecer novos produtos e capturar fatias do mercado que migraram para plataformas digitais. A tecnologia permite fazer coisas que antes eram difíceis ou caras: liquidação quase instantânea, tokenização de ativos e execução automática de contratos. Ao mesmo tempo, a história nos lembra que cada mudança no dinheiro traz consequências políticas e econômicas profundas. Foi assim com o fim do padrão ouro, e será assim com a digitalização da moeda. Como o cidadão pode se preparar? Primeiro, aprendendo a diferença entre CBDC, stablecoin e cripto descentralizado. CBDC é moeda digital emitida por um banco central. Stablecoin é um token que tenta manter paridade com uma moeda fiat, emitido por entidades públicas ou privadas. Cripto descentralizado é rede de registro público sem um emissor central. Segundo, acompanhando o debate regulatório e o desenho dessas iniciativas, privacidade, interoperabilidade e garantias de reserva são pontos críticos. Terceiro, pensar em diversificação não só de ativos, mas de familiaridade com formas diferentes de dinheiro digital, saber como funcionam carteiras, custódia e riscos operacionais. E, finalmente, manter uma postura crítica e informada. Tecnologias prometem facilidades, mas não eliminam trade-offs. O futuro do dinheiro será digital e disputado. Nas próximas décadas, veremos experimentos e implementações que modificarão a forma como pagamos, investimos e interagimos economicamente. Isso não significa que o ouro desapareça de vez. Seu papel simbólico e parte das reservas continuará para muitos. Nem que o dinheiro físico suma amanhã. Significa que o espaço onde o dinheiro existe estará cada vez mais técnico, regulamentado e estratégico. Códigos, regras e infraestruturas que substituem parte do que hoje é papel ou banco físico. Se há um conselho prático a tirar daqui, é simples. Acompanhe as mudanças com olhos abertos.
Entender os termos, as diferenças e os efeitos nos seus fluxos financeiros é a melhor defesa contra surpresas. E lembre-se, em matéria de dinheiro, a confiança, e quem a administra, sempre importará mais do que a forma física ou digital que ele assume. Se quiser se aprofundar em uma peça específica desse quebra-cabeça, por exemplo, como um CBDC pode afetar privacidade ou como funciona tecnicamente a tokenização de um imóvel, inscreva-se no canal e assista ao nosso vídeo sobre CBDCs e privacidade. O link está na descrição. Até o próximo vídeo e fique atento. O dinheiro do futuro pode ser código, mas as decisões sobre ele terão impactos muito reais no seu dia a dia.